começando mais um episódio para vocês, o primeiro episódio da segunda temporada. E eu me chamo Camila Salaguete. Eu me chamo Ilana. E hoje, no episódio de hoje, temos uma convidada muito especial. A nossa convidada de hoje, ela é clínica psicóloga e neuropsicóloga, não é isso? É a Silvia Pibe. Seja muito bem-vinda, uma boa noite. Boa noite a vocês de casa, vocês que estão nos assistindo. Boa noite às meninas que me fizeram esse convite e com muita honra eu estou aqui para a gente bater esse papo sobre algo que tem sido muito falado, que ainda se tem muito romantismo por um lado e muitas dúvidas por outro. Além do preconceito. E muito preconceito, que não pode faltar, né? Infelizmente. E aqui, na verdade, quando a gente fala de saúde mental, a gente precisa primeiro saber o que é saúde. O que é saúde? Qual é o conceito de saúde que a gente tem? Então, há muito tempo, nós tínhamos um conceito que saúde era ausência de doença. Eu não tenho sintoma, eu não sinto nada, então eu estou saudável, minha saúde é perfeita. E aí, nos dias de hoje, não basta você não ter um sintoma, não apresentar um sintoma, você não apresentar uma queixa, né? Na verdade, pela OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, saúde é o bem-estar completo na questão física, social, emocional. Então, eu posso não estar doente de uma doença que demonstra um sintoma, mas eu posso estar adoecida por outro lado. Então, enquanto a gente não entender que o conceito de saúde ele é muito mais amplo do que a ausência de sintomas, nós vamos ficar tratando a saúde como se ela fosse algo exclusivamente visível. Né? E aí vocês me chamaram para falar aqui de saúde do adolescente, saúde mental, não é isso? Sim. Saúde mental do adolescente. Saúde mental é um termo da moda. Todo mundo fala de saúde mental. Todo mundo pensa que sabe, e alguns sabem mesmo, do que envolve, né, a saúde mental. Mas quando a gente faz uma referência ao adolescente, a gente precisa saber como é que esse adolescente funciona. Como é que flui, como é que acontece esse início da adolescência, o processo até ele atingir a fase adulta. Então, primeiramente, nós temos lá uma etapa de vida, que é uma média, né? Lá pelos 12, 13 anos ele está. Então, nós precisamos considerar como é que esse ser adolescente funciona. Então, para a gente entender todos esses processos pelo qual o adolescente passa, né, o que ele vive, quais são as experiências, porque ele tem uma expectativa diferente do adulto, porque ele não é adulto, ele não é mais criança, né, todas essas questões que são inerentes à adolescência, a gente precisa saber que o que comanda é o cérebro, né? Como é que o cérebro adolescente funciona? Então, qual é a grande questão do adolescente? O adolescente, ele passa por um processo ainda de amadurecimento do córtex pré-frontal, que é justamente essa parte por trás da testa, né? E aí, esse setor, eu vou chamar assim, porque o cérebro ele apresenta diferentes setores e cada um tem uma função específica, esse setor na adolescência, ele ainda está em fase de desenvolvimento. E ele é responsável pela organização, pelo planejamento, pela razão. Então, ele ainda está desenvolvendo. O que o adolescente amadurece primeiro? Toda a questão do sistema límbico, que é responsável pela etapa emocional. Então, ele amadurece o sistema límbico, a amígdala que está no sistema límbico, a amígdala cerebral, tá? Há ainda quem confunda a amígdala cerebral com a amígdala, né, de toda essa parte de garganta. Então, a amígdala cerebral, ela é que dá os comandos do nosso emocional. Então, veja bem, o adolescente, eu falo assim porque eu manuseio o cérebro, né?
Eu estou aqui manuseando o cérebro. Mas é isso, imagina, porque não dá para não fazer assim. Então, veja bem, o adolescente, ele amadurece o setor emocional primeiro, eu vou falar assim para ficar claro, mas o planejamento, a organização, o autocontrole ainda está em processo de amadurecimento, diferente do adulto. O adulto já está com essa organização, com esse planejamento amadurecido. Então, como é que o adolescente vai reagir? Ele primeiro explode emocionalmente para depois ele pensar. Quantas vezes o adolescente diz assim: ai, para que eu fui responder assim? Ai, eu não devia ter feito isso. Sim. Ai, se eu tivesse pensado. E é isso mesmo. Só que ele não reconhece, e isso não é visível para nós humanos, né? Que esse setor ainda está num processo de desenvolvimento e amadurecimento. Como ele está em processo, ele não dá conta de pensar como é que eu vou responder. Ou quando alguém oferece algo que eu sei que pode ser uma furada, né? Que resposta eu vou dar? Então, ao mesmo tempo que ele ainda está em processo de amadurecimento, lá o emocional fica maduro primeiro. Por isso que tudo no adolescente é muito intenso. A alegria é muito intensa, a tristeza é muito intensa. O término de um namoro é a Terceira Guerra Mundial. É porque o emocional dele já está, ou ainda está, à flor da pele, que ele não consegue planejar como é que ele vai me responder. Por exemplo, eu já passei da adolescência há algum tempo. Então, se Eloá me faz algo, me fala algo que eu não gostei, eu vou conseguir controlar e depois eu converso com a Eloá. Se eu faço a vocês, e eu estou citando como exemplo, se eu falo para vocês algo que vocês terminantemente não gostam, pode ser que vocês me dêem uma resposta imediata. Por quê? Porque vocês não acessaram esse planejamento, essa organização. Mas isso é uma questão de funcionamento cerebral. Não é um defeito de fabricação, não é falta de educação, não é falta de orientação. Isso é o automático que esses dois sistemas têm, né? Então, o cérebro do adolescente funciona assim. Quando a gente diz assim, por que tudo é tão intenso? Porque ele vai funcionar assim, mesmo que ele ainda não saiba. Exatamente. Então, existe uma guerra silenciosa entre o emocional e o racional. Poxa, eu sabia que eu não devia ter escondido da minha mãe, mas eu escondi da minha mãe o que eu fui fazer. É justamente essa guerra, porque ele se sente mesmo como ele tem que escolher, mas ele não consegue fazer esse planejamento. Ele não consegue dizer o que eu diria para você, Eloá. Não, deixa eu terminar que eu vou falar com a Eloá. A atitude dela precisa ser modificada com toda calma, porque você não atingiu o meu emocional. Eu bloqueei você no racional, porque eu consigo fazer isso em função do meu amadurecimento. Mas não é amadurecimento por eu ser uma pessoa mais velha somente, mas é um amadurecimento do próprio organismo. Conseguiram entender? Eu espero que eu esteja sendo clara. Então, assim, antes de agir de forma impulsiva, tenta buscar um pouco da razão, porque você vai educando também a sua atitude. Então, não é dizer que o adolescente é rebelde, que ele não tem educação, ou que... Será que ninguém está orientando esse menino? Não é isso. É que esse é o funcionamento natural. Aí vocês vão me perguntar assim, vocês podem me perguntar assim, mas então está errado sentir isso? Não, não está errado. Esse é o processo natural. Cabe ao adulto a orientação, cabe ao adulto o acompanhamento, a explanação que a gente está fazendo aqui, o bate-papo, para que ele entenda por que ele age de uma ou de outra maneira. Eu
se tem muito em relação à questão da educação, da família e das coisas, da criação em si. Uhum. Tipo, se interfere em muitas coisas sobre isso. Aham. Então vamos lá. Certamente que o ambiente que esse adolescente vive molda esse adolescente para a vida. Então, o ambiente, ele é decisivo? Não, eu não posso dizer isso ainda, mas o ambiente tem uma importância tremenda na nossa vida. Por exemplo, a minha mãe me educou muito bem, os meus pais, né, me educaram muito bem, mas o ambiente que eu vivo lá na casa da minha avó, ou lá na casa da minha tia, ou lá onde eu moro, o ambiente não é tão saudável. Então eu vou perpassar por essas duas situações que são antagônicas, né? Então eu vou ter que fazer com que essa formação que a minha mãe e os meus pais, né, estão me oferecendo, que ela consiga vencer o ambiente. Mas isso seria o ideal. E nem tudo é tão formatado como a gente pensa e como a gente gostaria que fosse. Por exemplo, o ambiente tem uma força e tem uma ação tão profunda que o ser humano, não só o adolescente, que o ser humano não dá conta de perceber a influência que ele está recebendo desse ambiente. E acaba considerando normal algo que deveria ser abolido. Então, que bom se nós pudéssemos ligar a chave e desligar a chave. A gente não consegue fazer isso. Então, é óbvio que a hereditariedade, a genética, ela interfere sim, a formação interfere sim, o ambiente que eu vivo, as pessoas com quem eu convivo, mas desses setores o ambiente ele tem uma força bastante grande, bastante importante nessa formação. Então veja bem, se eu tenho um filho que está crescendo, está adolescente, não é o meu caso, mas se eu tivesse um filho adolescente que vivesse comigo, com a família, né, escutando uma música clássica, fazendo leituras clássicas, com certeza esse adolescente, essa pessoa, amadureceria nas artes de uma maneira mais rápida, né? Em contrapartida, se eu tivesse um ambiente, não estou aqui julgando, tá? Eu estou fazendo só uma diferenciação. Se tem uma coisa que o psicólogo não faz é julgar, tá? A gente não julga, nunca. E aí, se ele estivesse num ambiente o oposto disso, e eu o chamasse para ir assistir uma ópera no Teatro Municipal, ele ia dizer para mim, é para ir mesmo? É o que é isso? Como acontece, e aí eu vou falar para os alunos, como acontece com alguns alunos que recebem um convite, né? Às vezes a escola recebe um convite para levar a turma no Teatro Municipal. Como é que vai ser? Não só a expectativa, mas eles não têm ideia do que eles vão ver. E eles, em primeira mão, eles podem achar até que é chato. E quando chegam lá, ficam maravilhados. Entendeu? Então, por que eles acham chato? Porque eles ainda não conhecem aquela realidade, não faz parte do dia a dia deles. Então, assim, e para qualquer um, isso não é só o adolescente. Tudo que nós não conhecemos causa medo. Sim. Não é isso? Causa expectativa. Vamos viajar? Vamos viajar. É a primeira vez que nós vamos viajar de avião. Eu estou muito ansiosa, vocês também. Mas causa medo. Entendeu? Pelo menos o desconforto mínimo. E tudo bem, não tem problema algum. Bom, e aí, gente, falando desse processo que o adolescente passa, né? Dessa impulsividade que é peculiar ao adolescente, a gente não pode deixar de falar num processo de recompensa que o adolescente vive o tempo todo. Ele está sempre em busca do prazer, ele está sempre em busca de
superação, né? Sim. Ele quer mais. Esse é um processo natural de recompensa. Todos nós passamos por isso. Como ele vai viver esse processo de dopamina mesmo, é que vai fazer a diferença com o quê? Com a orientação, com a educação, o que ele vive, como é que ele vive, quais são as expectativas. Então, veja bem, ele vem de uma infância, uma puberdade, e de repente ele se vê na adolescência tendo que tomar várias decisões que são importantes lá para o futuro, mas ele não se sente pronto e não está pronto. Tudo bem, é isso aí. E ele não pode desamparar, ele não pode desapontar o pai ou a mãe, e ele não pode não ser aceito pelo grupo. E aí começa a comparação, e aí começa as questões das habilidades sociais, né? Porque eu sou muito tímida ou porque eu tenho medo de não ser aceita, eu me reservo, eu me calo, eu me isolo. Então veja bem, a caixinha desse menino como é que vai funcionar? É muita informação para pouco tempo. E ele tem muito medo disso. E esse medo, ele é inerente ao adolescente que está entrando na vida adulta, ele é inerente ao adulto que está entrando na velhice, né, na terceira idade. O medo é inerente ao ser humano. Por que a gente não é atropelado quando vai cruzar a rua? Porque a gente tem medo. O medo faz a gente olhar para um lado, olhar para o outro. Não é só a orientação, olha o carro, olha o ônibus. Não, é um medo da preservação da nossa espécie, da preservação da vida, que faz a gente olhar para um lado e para o outro, né? Então, o medo, ele faz parte da nossa existência. O medo em grande escala, aí pode causar sofrimento. E aí não. Aí a gente precisa parar para ver o que está causando esse sofrimento nesse menino. Bom, falando disso, a gente acaba envolvendo. Eu não sei se eu estou atropelando vocês. Não, se tiver pergunta e tiver que fazer, façam, tá? E aí, essa pressão que esse adolescente vive acaba fazendo com que ele se isole, com que ele se cale, com que ele se automutile, né? Porque a automutilação faz parte dessa dor quando acometido de depressão, né? A gente não pode falar dos pilares de ansiedade, de depressão, de crises emocionais. Ansiedade é natural e inerente a todos nós. Eu não sabia disso, é natural? A ansiedade? Uhum. Eloá, eu vou te dar uma viagem. Se eu falo isso para você, acabou a sua concentração. Para onde eu vou? Olha como é que você já mudou. Isso é ansiedade. E tudo bem. E tudo bem que você sinta essa ansiedade. Se a nossa colega chega aqui falando assim, Silvia, a Kátia está trazendo uma coisa para você maravilhosa. O que é que a Kátia está trazendo? Né? Então, a ansiedade, ela faz parte da nossa vida. Em todos os momentos da nossa vida, pode ser ansioso. O excesso de ansiedade gera sofrimento. Então, se eu vou fazer prova de física, meu Deus, eu estudei, mas a sensação que eu tenho, olha o adolescente falando, eu não sei nada. Meu Deus, eu vou tirar 0. Não é assim? Dá dor na barriga, dá dor de cabeça. Tem dipirona, não é? Então, isso é possível. E tudo bem. Se essa prova de física, e não pela prova de física, senão o professor me pega. Se essa prova de física me causa um mal-estar, que eu desmaio, eu transpiro, eu não consigo sentar na carteira para fazer a prova, aí já está em excesso. Aí esse sofrimento precisa ser acompanhado, precisa ser verificado, precisa ser pelo menos colocado numa pauta para conversa, sabe? Porque a ansiedade
tudo bem. A prova vai começar. A gente está olhando a matéria, não é isso? Está olhando o caderno. Só mais uma olhadinha, professor. Ai, seja o que Deus quiser. Como se Deus precisasse fazer prova de física. Vocês ocupam Deus de toda forma. Vai dar certo. Isso é natural. Vocês duas não perceberam, mas vocês mudaram a fisionomia. Essa ansiedade é natural. Agora, se a Eloá desmaia, se a Camila passa mal, tem um processo de infecção intestinal que a gente tem que correr com ela para o hospital. Esse é o excesso. E aí pode ter, assim, sintomas de todo tipo. Mas o excesso é que precisa ser observado. Depressão. E aí eu queria dizer uma coisa. Ansiedade, ela faz parte da nossa vida, não é rebeldia. Não é falta de educação. Pode ser, mas nem sempre é falta de educação. Nem sempre é impulsividade, a rebeldia. E aí o processo é assim, ó. Começa com a ansiedade, passa para a depressão, a ansiedade leva para a depressão faz a crise emocional e a automutilação. É exatamente assim que funciona. Se eu cuido da ansiedade, certamente eu não vou chegar na etapa da depressão. Beleza, cuidei, consigo entender que a prova é um processo natural que faz parte. Se eu não cuido da ansiedade e chego na depressão, quais são os sintomas, né? É aquela tristeza mais profunda, é o isolamento, eu não estou com vontade de fazer nada, não estou com fome, não quero falar com ninguém. Tudo bem, hoje eu não quero falar com ninguém, tudo bem, tá? Um dia tudo bem. Hoje eu quero ficar sozinha porque eu quero fazer umas coisas, beleza. Hoje eu não quero falar com ninguém, amanhã eu me isolo, no outro dia eu estou deitado o dia inteiro. Opa, liga o sinal alerta, tá? Por quê? Tristeza existe. Eu perdi uma pessoa que eu amava muito. Eu vou ficar triste. Não necessariamente isso é depressão. Eu queria fazer algo que não deu certo. Eu vou ficar triste. E tudo bem, vamos tentar de outra forma. Isso não é depressão. Agora, quando esse sofrimento precisa ser acompanhado, precisa ser verificado, precisa ser pelo menos colocado numa pauta para conversa, sabe? Porque a ansiedade, tudo bem. A prova vai começar. A gente está olhando a matéria, não é isso? Está olhando o caderno. Só mais uma olhadinha, professor. Ai, seja o que Deus quiser. Como se Deus precisasse fazer prova de física. Vocês ocupam Deus de toda forma. Vai dar certo. Isso é natural. Vocês duas não perceberam, mas vocês mudaram a fisionomia. Essa ansiedade é natural. Agora, se a Eloá desmaia, se a Camila passa mal, tem um processo de infecção intestinal que a gente tem que correr com ela para o hospital. Esse é o excesso. E aí pode ter, assim, sintomas de todo tipo. Mas o excesso é que precisa ser observado. Depressão. E aí eu queria dizer uma coisa. Ansiedade, ela faz parte da nossa vida, não é rebeldia. Não é falta de educação. Pode ser, mas nem sempre é falta de educação. Nem sempre é impulsividade, a rebeldia. E aí o processo é assim, ó. Começa com a ansiedade, passa para a depressão, a ansiedade leva para a depressão faz a crise emocional e a automutilação. É exatamente assim que funciona. Se eu cuido da ansiedade, certamente eu não vou chegar na etapa da depressão. Beleza, cuidei, consigo entender que a prova é um processo natural que faz parte. Se eu não cuido da ansiedade e chego na depressão, quais são os sintomas, né? É aquela tristeza mais profunda, é o isolamento, eu não estou com vontade de fazer nada, não estou com fome, não quero falar com ninguém. Tudo bem, hoje eu não quero falar com ninguém, tudo bem, tá? Um dia tudo bem. Hoje eu quero ficar sozinha porque eu quero fazer umas coisas, beleza.
Hoje eu não quero falar com ninguém, amanhã eu me isolo, no outro dia eu estou deitado o dia inteiro. Opa, liga o sinal alerta, tá? Por quê? Tristeza existe. Eu perdi uma pessoa que eu amava muito. Eu vou ficar triste. Não necessariamente isso é depressão. Eu queria fazer algo que não deu certo. Eu vou ficar triste. E tudo bem, vamos tentar de outra forma. Isso não é depressão. Agora, quando esses sintomas em conjunto chega a uma crise emocional ou até a automutilação, o que eu estou dizendo? Que essa depressão está doendo e dói mesmo. Dói como se eu tivesse dado um tapa. Dói tanto que eu preciso desviar essa dor. Como é que eu desvio a dor? Eu me mutilo. E aí eu vou canalizando essa dor para um outro lado, para que ela não doa aqui dentro como ela está doendo em mim. Por isso é que a gente precisa ter atenção. E aí, o que fazer? Aí eu falo com o pai, falo com professores, falo com o adulto, com os amigos. Observou? Julgue menos. Compare menos. Faça o ouvido de escutar. E não, eu estou ouvindo, mas não está nem entrando. O adolescente hoje, ele não consegue falar muitas vezes. Ele precisa ser ouvido. A gente precisa dar o ouvido para ele, dar a escuta, né? Quando a gente diz na psicologia, a escuta ativa, ela precisa ser não só do psicólogo, mas ela precisa ser de todos. Ela precisa estar na casa, estar na escola. Nem sempre aquele que está muito rebelde dentro de sala, ele é rebelde. Será que ele é? Será que ele está chamando atenção? Será que ele precisa se sentir importante? E isso, uma boa conversa, a gente detecta. Uma boa conversa, a gente percebe e mostra para aquele menino. Quando eu falo menino, vocês me desculpem, vocês também. É porque eu trabalho muito com o pessoal de Minas, de BH. E em BH tudo é menino. Vocês me desculpem, tá? Mas eu vou melhorar. Um dia eu vou melhorar. E aí a gente precisa fazer o ouvido de ouvir. Porque quando a gente cala, essa pessoa fala. E aí a gente pode orientar, a gente pode escutar, a gente pode só ouvir. Porque às vezes ele só precisa que alguém escute. E ninguém hoje ouve o adolescente, porque ele é um impulsivo, um rebelde, um sem educação, um inquieto, tudo é dramático. Ele vai ser dramático. É o processo em que ele está. Então, não tem essa de que você ama ou odeia. Você ama o adolescente. Você ama o seu aluno, você ama o seu filho, você ama o seu sobrinho, o seu vizinho. É preciso mostrar para ele que ele é amado. E aí, com esse apoio, talvez ele fale. Fala um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, e vai dissolvendo esse sofrimento. Muito bem. Mas é só isso? Não. Ele é invadido. Eu acho que vocês tinham alguma coisa de rede social, não quero... Sim, tipo assim, a pergunta que eu tinha que fazer era, tipo, se o uso do celular nas redes sociais, interfere na saúde mental, ou interfere alguma coisa na vida do adolescente. Eu sei que tem gente aí que adoraria que eu falasse, não interfere, pode usar à vontade. Nós sabemos que interfere. Então vamos lá. Interfere e interfere muito. Por quê? Na rede social, ele faz uma comparação. Quando ele não faz, o outro faz. Eu nunca vi, e eu vou falar pelas redes existentes, né? Eu sei que o Insta hoje é muito usado pelo adolescente, mas a gente não pode esquecer das outras. Está todo mundo sempre muito feliz, muito bem, muito alegre, a vida é uma beleza. Mas qual é a vida que eu estou vendo ali? É a vida empacotada. É o pacote do presente que é muito bonito, né? Só mostram o que estão ali nas frentes das câmeras. Sim,
E aí eu vou dar um exemplo para vocês de Feliz Natal. Ué, mas nós estamos em maio ainda. O que acontece quando, por exemplo, a época do Natal? Começam as postagens de mesas maravilhosas, de famílias maravilhosas, né? Todo mundo feliz, todo mundo se ama. E aí ele começa, o adolescente, sobretudo o adolescente, mas isso não é só com adolescente. As pessoas começam a comparar. Peraí, na minha casa não tem essa mesa. Na minha casa as pessoas não são tão unidas. E aí começa o processo de sofrimento. Por quê? Porque ele ainda não consegue discernir que aquela roupagem é só uma capa. Que aquilo não é a realidade de quem está fazendo a postagem. Ela postou e foi Exatamente. E aí vem, junto com as redes sociais também, uma crescente do bullying, do cyberbullying, da comparação, da aceitação. O outro tem, por que eu não tenho? Né? Por que ele pode ter e eu não? Porque a roupa dele é a que eu gostaria de ter e a minha é essa daqui, que é muito mais simples. Era aquilo que eu gostaria e eu não tenho. Então, lembra que eu falei inicialmente da razão? Ele não consegue discernir que aquilo é uma roupagem. Que eu posso botar um palito, uma caixa de fósforo, numa embalagem maravilhosa. Mas é só uma caixa de fósforo. Entendem? Então, essa roupagem chega para o adolescente, e aí eu vou falar que o visual ele é muito forte, chega nesse emocional, lembra que a amígdala está lá atrás? Não é lá atrás não, é aqui no meio, tá? A amígdala está lá atrás, só, ó. Ele tem isso. Nossa, ele tá, ela está só acomodando. Até a hora que ela não dá conta de organizar esse emocional. E ele explode. E aí ele tem justamente o processo de ansiedade aumenta, depressão aumenta, perde-se o sentido do porquê que ele está estudando, porquê que ele está fazendo, perde-se o valor da vida, isso é importante dizer, por conta de uma roupagem que ele está vendo. Então, assim, o cuidado que a gente tem com o adolescente, não só pelas redes sociais, pela questão, né, das redes sociais, mas a necessidade de aceitação, o medo de decepcionar a família ou alguém que ele ame, né, os irmãos, o pai, a mãe, os avós, enfim, alguém que está apostando nele. E aí eu vou chamar a atenção de vocês para algo que eu falo desde o finalzinho do século passado, século XX, que é o medo da solidão. Ele está do teu lado, ele está brincando, ele está conversando, mas quando ele sai desse circuito, o que impera é a solidão. Então, a solidão emocional, eu vou arriscar em dizer que é o perigo maior na vida de um adolescente. É um perigo na vida de todos nós. Mas o adolescente, ele não consegue administrar essa solidão. Se alguém dissesse para mim assim, Silvia, eu vou te dar um final de semana lá no alto da montanha, mas é só para você. Nossa, eu ia amar. Que ótimo. Porque eu consigo administrar esse ficar sozinha, que não é a solidão. Mas um adolescente, ele vai dizer, eu vou ficar sozinha nesse lugar? Como assim? Ah, não quero não, pode levar alguém? Não é isso? Então, essa solidão emocional vai fazer com que ele se afunde num buraco que é muito perigoso. Ele entra num cenário de muito risco, de risco maior, de incrementar essa depressão, de risco contra a própria vida. Esse é um setor que eu, se pudesse, não permitiria nenhum adolescente alcançar. E ele alcança muito rápido. É um passe de mágica, mas é trágico. E pode ser trágico, sabe? Então não é só a rede social,
né? É todo esse conjunto que ele está vivendo, que ele precisa organizar, ele precisa definir a vida dele de futuro, ele precisa escolher a faculdade que ele vai fazer ou o que ele vai fazer da vida, Sim. ele precisa trabalhar porque ele precisa se manter. O menino já está crescido, não está trabalhando, e ele sai em busca desse trabalho sem saber o que ele quer, porque ele está construindo identidade. Pergunta para um colega de vocês, quem é você? Ele vai ficar olhando, vai tentar, e ele não vai encontrar palavras, ele não vai encontrar uma resposta para de pronto dar a vocês. Por quê? Porque é justamente nesse período que ele está construindo identidade. Então, como é que ele vai? Fazer uma escolha profissional, escolher uma graduação, escolher uma vida pessoal, assumir em alguns pontos uma vida diferente das expectativas, se ele não sabe quem é ele. Eu uso muito um ditado que eu gosto muito assim eu gosto muito de adolescente, eu gosto muito de gente, mas adolescente eu boto o bebê de um lado, adolescente de outro, são as minhas paixões. Não que eu não gosto deles, mas é como se ele pegasse um ônibus e ele não sabe para onde vai. Então qualquer lugar tá bom. Vai para a vida, entra no primeiro ônibus que vier. Para onde vai? Qual é a expectativa que ele tem? O que se espera dele? O que ele vai chegar quando ele chegar lá no ponto final? Então, imagine se vocês pegassem um ônibus, qualquer que viesse sem letreiro. Para onde está indo? Quem já pegou o ônibus errado sabe exatamente o que eu estou falando. Pode ver de onde eu tô. O que eu tô fazendo aqui? É isso, é isso. Passa do ponto. É isso. Eu passo do ponto onde que a Beca... Peraí, motorista, eu vou descer. Só que o adolescente não pode descer da vida. Ele precisa descer do ponto errado e recalcular a rota. Mas isso não é fácil para ninguém. Para ele, isso tem um pouquinho a mais de dificuldade. Então, assim, o adolescente ele está recalculando a rota o tempo todo, enquanto ele não diz é nessa direção que eu vou. Ainda tem outra questão. Ele pode, se eu dissesse assim para vocês, olha, eu quero que vocês cheguem à Barra da Tijuca. Eu posso ir por aqui, pelo Catonho, eu posso ir por Campo Grande. Não importa como eu vou. Por Campo Grande eu vou levar mais tempo. Mas esse caminho talvez eu aprenda mais. Talvez eu tenha experiências que daqui eu não vou ter. Tudo bem, mas eu sei que eu vou chegar na Barra. E quando eu peguei um ônibus que não tem letreiro, como é que eu faço? Eu tô indo. Eu vou. Só que eu não sei para onde eu tô indo. Porque eu ainda não sei quem eu sou. É essa crise existencial, que aí eu vou fugir um pouquinho do adolescente, que muitos adultos enfrentam, porque o que eu estou fazendo aqui? Se ele passa um período da adolescência e ele não consegue chegar lá no ponto onde ele quer chegar ou onde ele intencionou chegar, o que eu estou fazendo aqui? Qual o sentido da minha vida? Quem sou eu? Quem nunca fez essas perguntas, né? Então, assim, precisa conversar, precisa ouvir, precisa, em alguns casos, procurar apoio técnico. O que é o apoio técnico? É a terapia. Todos nós hoje precisamos de terapia, mas ainda tem muito preconceito, ainda tem aquele que pensa assim, eu não sou maluco, por que eu vou procurar um psicólogo? Que acham que é tratamento de maluco. Exato, por que eu vou ao psiquiatra? Então, assim, para todos os nossos acometimentos físicos ou mentais, a gente precisa de ajuda. Se eu estou com uma dor no braço, eu vou procurar um ortopedista, não vou? Doutor, eu bati o braço, preciso de algum acompanhamento. Doutor, a minha cabeça não está funcionando como ela deveria. Eu preciso de acompanhamento. Não necessariamente
eu vou ter um comprometimento, né, que me leve para falta de lucidez, mas eu vou precisar de orientação. Bom, eu falei de ansiedade, falei de depressão, falei de automutilação. O que o adolescente pode fazer para ter uma vida saudável? A gente não está falando de saúde mental? Primeira coisa, dormir bem. Sim. O que é dormir bem? Dormir de 7 a 8 horas por noite. Mas é por noite. Não é dormir o dia inteiro e à noite ficar acordada a noite toda. Por quê? Porque alguns processos naturais, algumas cadeias hormonais, elas só vão ser construídas à noite e não de dia. Então eu posso dormir o dia inteiro. Se eu não dormir à noite, eu não desligo, eu não faço a limpeza que meu organismo precisa fazer. O sono, ele é um momento necessário para dar um reset nessa máquina. A máquina precisa desse reset para no outro dia começar a funcionar. Desse desligamento. Então, dormir bem. A alimentação balanceada. E aí, a gente está falando de um local onde a gente tem McDonald's, onde a gente tem BK, onde a gente tem Habib's, a gente tem o podrão da esquina, né? E aí vai, e vai. Não pode comer nunca? Não. Você precisa ter uma alimentação saudável. Isso é saudável ou a alimentação está preenchendo algo que você não tem? Caramba, minha alimentação é super saudável. Hoje eu comi um bombom. Tudo bem, tudo bem. Contanto que essa manutenção seja saudável, tá? Então, ó, dormir bem, alimentação saudável, exercício físico regular. Eu ia falar sobre isso. O corpo precisa do movimento. Eu não posso pagar academia e ir para lá bater papo. Vou na academia todo dia. Tenho tantos amigos, bato papo o tempo todo. Cadê o meu exercício? Cadê o meu corpo nesse movimento? Então, assim, isso a gente custa muito a descobrir, mas a gente precisa desse movimento. Porque é essa alimentação, é esse movimento do corpo. E aí, eu não gosto de academia, mas eu descobri uma natação que me faz super bem. Tudo bem, é um exercício físico regular, né? Desenvolver hobbies, uma boa música, uma boa leitura, se for aí os gostos, né? Faz parte. Ficar à toa de vez em quando faz parte. Mas você precisa desse conjunto naturais. Algumas cadeias hormonais, elas só vão ser construídas à noite e não de dia. Então eu posso dormir o dia inteiro. Se eu não dormir à noite, eu não desligo, eu não faço a limpeza que meu organismo precisa fazer. O sono, ele é um momento necessário para dar um reset nessa máquina. A máquina precisa desse reset para no outro dia começar a funcionar. Desse desligamento. Então, dormir bem. A alimentação balanceada. E aí, a gente está falando de um local onde a gente tem McDonald's, onde a gente tem BK, onde a gente tem Habib's, a gente tem o podrão da esquina, né? E aí vai, e vai. Não pode comer nunca? Não. Você precisa ter uma alimentação saudável. Isso é saudável ou a alimentação está preenchendo algo que você não tem? Caramba, minha alimentação é super saudável. Hoje eu comi um bombom. Tudo bem, tudo bem. Contanto que essa manutenção seja saudável, tá? Então, ó, dormir bem, alimentação saudável, exercício físico regular. Eu ia falar sobre isso. O corpo precisa do movimento. Eu não posso pagar academia e ir para lá bater papo. Vou na academia todo dia. Tenho tantos amigos, bato papo o tempo todo. Cadê o meu exercício? Cadê o meu corpo nesse movimento? Então, assim, isso a gente custa muito a descobrir, mas a gente precisa desse movimento. Porque é essa alimentação, é esse movimento do corpo. E aí, eu não gosto de academia, mas eu descobri uma natação que me faz super bem. Tudo bem, é um exercício físico regular,
né? Desenvolver hobbies, uma boa música, uma boa leitura, se for aí os gostos, né? Faz parte. Ficar à toa de vez em quando faz parte. Mas você precisa desse conjunto para que você possa atingir a tão sonhada saúde mental. E a Fala. questão do celular. Também é bom Celular. Precisa retirar? Não. Precisa. A rede social é maravilhosa. A internet é maravilhosa. Mas precisa ser dosado. Quanto tempo eu estou aqui de olho nessa tela? Precisa de dosar. Se vocês conseguem dosar isso, beleza. Conversar com pessoas mais velhas, pessoas de confiança de vocês, pessoas que vocês vão acrescentar algo na vida de vocês, esse é o caminho. Fazendo tudo isso, eu vou ser altamente saudável? Tende a alcançar um bem-estar, né? Um completo bem-estar. Então, acabaram-se os meus problemas? Não. O que muda com isso tudo? Os problemas não acabam nunca. As dificuldades não acabam nunca. Mas a maneira como eu encaro o problema é que vai ser transformada. Por isso a terapia, por isso o cuidado, né, o autocuidado, porque a forma com que eu vou enfrentar o meu dia a dia é que vai ser diferente. Certa vez eu ia para um congresso, um amigo e mais 2 amigas. Nós íamos para um congresso e a passagem mais barata estava assim em cima da hora de chegar lá onde nós íamos. Vamos comprar essa mesma que é a mais barata. E tudo bem, compramos aquela passagem, a gente chegaria assim, coisa de 2 horas antes do congresso para ir direto. Chegamos no aeroporto, um temporal, o voo atrasou. Todo mundo nervoso, né? Todos psicólogos, todos nervosos. Eu olhei e achei graça, porque eu costumo rir nessas horas, porque não tem o que fazer. E aí avisam lá que vai ter um atraso por conta do mau tempo. O que nós vamos fazer? E agora? Eu falei, eu tenho uma sugestão. Mas eles me respeitam muito porque do grupo eu sou a mais velha. Qual é a sugestão que você vai dar? Não dava para ir nem de carro nem de ônibus, que nem ia chegar. Vamos tomar um vinho? fazer isso. Sem direito à resposta. Vamos tomar um vinho. Saímos assim, dentro do aeroporto mesmo. E fomos tomar um vinho. Sentamos, conversamos por 20 minutos, tomamos cada um uma taça de vinho só. E aí foi o visor, né, do aeroporto atualizando. Nosso voo chegou, saímos no horário, sem estresse. Aí eles olham para mim e dizem assim, só você. Eu falei, nós não conseguiríamos resolver, não está na nossa gerência. Então o vinho foi uma desculpa da gente relaxar. O que vocês fizeram foi o que eles fizeram. Só que isso oxigena o cérebro, isso provoca, né, um processo de relaxamento que eu volto ao normal. E era isso que eu queria. Que eles entrassem no avião tranquilos para a gente poder ir para o congresso. Que era esse o nosso maior objetivo. Então, assim, com o amadurecimento, o que vai mudar é a forma de você encarar qualquer dificuldade que surja. Né? Tá chovendo, como é que eu vou fazer? Você para a chuva? Não. Então você vai ter que fazer de uma forma ou de outra, você vai ter que fazer aquilo que planejou, com chuva ou sem chuva. Então, assim, no que está dentro da nossa gerência, a gente modifica. O que não está, a gente procura uma estratégia para resolver. Então, eu gostaria de deixar aqui uma mensagem, que eu sempre falo, que um adolescente hoje, acompanhado e bem assessorado, ele é um futuro adulto equilibrado. Eu não posso querer um adulto equilibrado se eu não atuo nesse adolescente. E aí eu falo com o pai, eu falo com o professor, eu falo com os amigos, eu falo com os colegas de classe, que antes da gente julgar, para pensar como é que eu posso ajudar. O que está dentro da minha alçada?
De que maneira eu posso ajudar o meu colega? Eu penso muito que a gente pode se pôr no lugar da outra pessoa para conseguir tentar entender. Sim. Não é tão simples assim. Calçar o sapato do outro não é tão simples assim. Mas se for o caso, este é o caminho. Para a gente poder ter uma fase adulta melhor, uma fase adulta saudável, uma adolescência mais saudável também. Alguma outra pergunta? Não. Eu espero que eu tenha atendido. Sim. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente agradece. Não preciso, foi um prazer estar aqui conversando. Quantas vezes me chamarem, eu estarei dentro das possibilidades. Mas é isso, é o ser humano, é essa caixinha de surpresa que o ser humano apresenta nas diferentes fases da vida. Cuidem-se. Bom, gente, foi esse episódio. Um beijo e até o próximo. Tchau! Tchau!